Shabbat Shalom, boa tarde. 17 de Iyar, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 25 de maio de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, os seus ensinamentos, para que nós possamos vivenciar a Torá, as 7 leis de Noah, para trazermos o céu para a terra, trazermos mais presença e luz divina, para refinarmos o mundo, para corrigir e curar as emoções do mundo. Então, para isso, realmente é preciso que nós estejamos dispostos realmente a assumir sobre as nossas vidas realmente o chamado jugo, né, da Torá, trazendo para as nossas vidas, junto com a Torá, as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais, para que nós possamos realmente dissipar as trevas e fazer com que este mundo seja transformado em a morada de Hashem. Deus nos chamou para sermos sócios dele nesse projeto. Por isso ele confiou ao povo judeu, o povo escolhido, deu no Monte Sinai a revelação da Torá, deu no Monte Sinai a única revelação de toda a sua palavra. Foi a primeira, única vez em que Deus se manifestou realmente a um povo, para que através desse povo viesse a consciência divina. Por isso o Monte Sinai, que tem também uma conexão com o Sanar, que significa inveja, ódio, e dessa forma a revelação divina ela foi tão sublime, tão especial e única na história da humanidade. Então isso fez com que realmente as nações tivessem um olho gordo em cima do povo judeu, um olho de inveja, ciúmes, e isso daí trouxe o ódio gratuito. E dessa forma, então, as nações têm levantado o seu ódio gratuito de forma antissemita, né, contra o povo judeu. Então, tudo aquilo que acontece no mundo, de negativo, obviamente, as pessoas falam sempre procurando de uma forma julgar a culpa no povo judeu. Isso foi através da história, isso foi também uma questão muito dentro do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, que dizimou 6 milhões de judeus, e através dos tempos, mesmo nos dias atuais, da chamada Era Moderna, esse antissemitismo está presente aí, né? E você vê realmente pessoas que até então você achava assim, puxa vida, aquela pessoa é tão inteligente, tem diploma disso, diploma daquilo, é PhD não sei na onde, é pós-graduado, tem licenciatura que não sei que lá, e olha só, né, ele revelando essa coisa nojenta dentro dele, né, um ódio gratuito contra o povo judeu. Então, por isso, antissemitismo? Não, nunca. Não aceitamos, bem como também, né, somos totalmente favoráveis, 100%, plenamente, em favor de Israel, do povo judeu, contra a sua luta contra o terrorismo, né? Então, essa é a nossa posição, sem sombra de dúvidas. E aquele detalhe, os benefícios que o mundo experimenta, se tirar toda a tecnologia, tudo aquilo que é de bom que tem no mundo, se você for tirar, você tira o povo judeu. Porque são exatamente através do povo judeu que essas primícias que o mundo desfruta, as nações desfrutam, é exatamente proveniente do povo judeu. Ou seja, tudo está conectado, sem sombra de dúvidas, naquilo que é bom para a humanidade, né? Vem realmente do povo judeu. E por que isso? Porque eles querem se aparecer? Não. Porque eles são os melhores? Também não. Ou seja, porque eles são isso e aquilo? Não. Única e exclusivamente porque através da Torá, Deus disse para o povo judeu:
vocês serão as minhas testemunhas para as nações. Então, o que o povo judeu é aquilo que Deus capacitou o povo judeu para ser. E através do povo judeu, através do Monte Sinai, que é a nossa paraxá da semana Berrar, é através do Monte Sinai que Deus outorgou a Moshe ao povo judeu, e através do povo judeu foi outorgado às nações a Torá. E é dentro desse escopo que, sem sombra de dúvidas, realmente o povo judeu é o povo emissário de Hashem para as nações. E é por isso que o povo judeu é muito bom, porque o Criador capacitou o povo judeu para o ser, entendeu? Então, dentro desse sentido, Berrar, né, no monte, que sabemos que é o Monte Sinai, Deus veio e outorgou a Torá. E foi a primeira e única vez que Deus se revelou com tanta pompa, de forma tão sublime, poderosa, contundente, a um povo. E foi através do povo judeu que Deus fez com que realmente o mundo viesse a existir oficialmente. Porque, segundo os sábios, até a outorga da Torá, o mundo existia de forma provisória. Todas as nações, as 70 nações existentes na época, que representam todas as nações atuais, rejeitaram a Torá, não quiseram a Torá. Mas quando ela foi oferecida ao povo judeu, o povo judeu disse: nós faremos e ouviremos. Ou seja, nós vamos obedecer e vamos estudar, né? Então, devido a essa decisão do povo judeu, então o mundo passou a existir de forma oficial, não mais provisória, mas de forma permanente. Por isso que Salmos fala em vários salmos, né, que a terra ela é realmente totalmente de Hashem, o único criador, o único Deus criador. Não existe outro Deus criador. Então é nesse sentido, amados, que a paraxá Berrar, ela vem trazer para nós, né, as suas lições, ensinamentos, para que nós possamos realmente estarmos ombro a ombro com o povo judeu, para transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então, dentro desse aspecto aí, né, nós temos aí na nossa paraxá da semana, realmente essa graça preciosa, e é por isso que, através desses ensinamentos, através destas questões, né, então, a Torá com os comentários de Rashi, fala a partir desse ponto, né, do povo judeu. Então fala: sozinhos somos realmente incapazes de elevar o nosso ambiente, o nosso mundo, às alturas espirituais, pois estamos presos em seu interior, o mundo mais inferior que é esse planeta. Funcionamos como parte deste mundo, né, o mais baixo, o mais vil, o mais profano, e é exatamente dentro deste mundo em que nós habitamos, que, numa linguagem humana para entendermos, né, a presença divina está oculta. E é onde que nós precisamos revelar a presença divina, dissipando as trevas. E é através exatamente, né, juntamente com o povo judeu, trazer a Torá à luz dos olhos das pessoas, trazer a Torá ao nível do conhecimento das nações, dos povos. É assim que nós vamos dissipando realmente as trevas e vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, né? A natureza segue as leis imutáveis de causa e efeito do determinismo biológico, psicológico e social, as quais estão sujeitas a todos os aspectos da nossa vida. Este é o mundo que nós habitamos. Deus colocou-nos neste mundo, Ele criou todas as coisas, certo? Durante 6 dias Ele criou todas as coisas,
no sexto dia, quando ele fez a sua última criação, o ser humano, e ele olhou para essa criação do ser humano e ele viu que era muito bom, né? E dentro desse aspecto aí, realmente, Deus trouxe o elogio, por assim dizer, que a sua obra era perfeita, mas com a sua obra do ser humano, a última a ser feita, isso foi muito, mas muito bom mesmo, né? Então, aí é onde que ele dá ordem ao ser humano para crescer e multiplicar, né? Para que possa estabelecer aí realmente uma morada para Hashem, né? E aí, com o pecado, veio a ocultação de Deus, certo? Porque durante aqueles momentos em que ele acabou de criar o ser humano, né? Deus estava ali com Adão e pôde conversar no sentido figurativo humano para entendermos, face a face com Adão. Mas depois que Adão pecou, então realmente houve a ocultação de Deus, ou seja, a presença divina se ausenta, né? E ela começa a retornar realmente a sua presença, que vem através de Avraham para cá, ok? Então, nesse sentido, amados, nós temos aí no Monte Sinai, berrar, né, a outorga da Torá ao povo judeu, e Deus nos colocou nesse mundo sobre a sua lei da natureza, ou seja, de causa e efeito, nesse sentido determinado de forma biológica, psicológica e social. Ou seja, desde a sua concepção até a sua morte, é o sistema da natureza que Deus nos colocou aqui nesse sentido. Então, estamos aprisionados na natureza. E como dizem, né, os sábios, um prisioneiro não pode libertar-se do próprio cativeiro. Só uma força de fora pode libertar quem está encarcerado do lado de dentro, né? Então, ou seja, olha quem chega aqui, ó. Olha quem chega aqui, gente. Fala Shabbat Shalom, pessoal. Agora você vai deixar o vovô fazer o shiur? Vai? Então dá tchau para eles. Tchau! Agora o vovô vai dar o estudo. Estudo? Tá bom? Então, bora. Então é isso daí, né? Ao vivo e a cores com o Benjamin, né? Benjamin. Agora o Benjamin vai fazer silêncio para a gente continuar, né, Benjamin? Ok? Deixa ele assistindo aí. Então, nesse sentido, amados, né? Só uma força de fora pode libertar quem está encarcerado do lado de dentro. E Deus providenciou isso para nós. E que forma que ele providenciou isso daí para nós, né? Temos com Adão, como já vimos em outros estudos, né? Em Adão, Hashem deu 6 preceitos universais. Depois do dilúvio, com Noé, Deus deu o 7º preceito, que veio firmar as 7 leis de Noé, assim conhecida, e dessa forma as 7 leis universais para que o mundo pudesse viver de forma ética, moral e espiritual. Não adianta viver apenas de forma ética e espiritual. Aliás, de forma ética e moral. Ela precisa ter o cunho espiritual, ou seja, a ordenança dada por Deus, das 7 leis universais, para que nós possamos, ombro a ombro com o povo judeu, refinar o nosso mundo e transformar na moradia de Deus. Então, Deus providenciou isso de que forma? Berrar no monte, o Monte Sinai. Quando Deus outorga a Torá a Moshe, ele dá a Haseret Hadibrot, os 10 ditos, que é a síntese de toda a Torá, os 5 livros das Sagradas Escrituras, né? E dentro dessas Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, foram escritos em hebraicos com 620 letras hebraicas. E nessas 620 letras hebraicas, temos as 620 joias da coroa do rei.
E nessas 620 joias são exatamente 613 mandamentos para o povo judeu e as 7 leis para os não-judeus, os Benei Noach. Então, por isso, o Monte Sinai se torna realmente o menor dos montes onde Deus se revelou, e trazendo exatamente a questão principal, característica da humildade, para que nós aprendamos a viver nesta natureza que nós habitamos nesse mundo inferior, que está conectado de forma biológica, psicológica e social, e estas leis são imutáveis, porque assim o Criador estabeleceu. E por isso nós nos tornamos prisioneiros dentro deste mundo, que ocultou a presença divina. E só podemos alcançar essa liberdade, só podemos realmente deixarmos de ser escravos se nós abraçarmos a Torá e as 7 leis de Noach e vivê-la. Ou seja, viver a Torá, viver as 7 leis de Noach. Então, dessa forma, o vínculo espiritual que criamos com Deus por meio do estudo da Torá e das 7 leis de Noach e a sua observância, ou seja, obedecer os seus mandamentos, nos dota da força transcendente necessária para nos livrarmos do ciclo declinante de degeneração espiritual que o mundo vive. Este mundo, o mais vil, o mais baixo, o mais obscuro. O planeta que nós conhecemos como o planeta Terra. Então, o povo judeu, os Benei Israel e os não-judeus, Benei Noach, que vivem o monoteísmo com fundamento judaico, precisam ser os luzeiros de Hashem, para que esta situação degradante, declinante e de forma degenerativa espiritual do mundo, isso significa não somente a natureza do mundo, mas aqueles que aqui habitam, os 4 reinos, o vegetal, o mineral, o animal e o humano. É através do Benei Israel, dos Benei Noach, que Deus opera realmente esse refinamento. Sefirat HaOmer, a cura emocional e o refinamento pessoal. Através disto é que nós vamos refinando o mundo também, ok? Então, por isso, não basta possuir essa força interior, precisamos saber canalizá-la para a nossa vida, a fim de fazermos uso dela, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos emissários de Deus para esse tempo presente, para transformar o mundo. Para canalizar a força divina, devemos ser abnegados, transparentes e desprovidos do quê? De todo desejo de autoengrandecimento. O ego, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a arrogância, o eu e o eu, querendo sempre ser maior do que todos os outros. Então, extraímos essa habilidade e só podemos extrair essa habilidade de não sermos prisioneiros de nós mesmos, não sermos escravos de nós mesmos, do nosso ego, do nosso egocentrismo e etc. e tal, se de fato nós aceitarmos a habilidade que Deus nos concede para podermos sermos verdadeiramente livres. E isso Deus só nos concede exatamente através da outorga da Torá, a entrega da Torá. E é por isso que entre Pesach e Shavuot nós temos no meio, né, os dias sagrados, também conhecidos como Hol HaMoed, né, para que nós possamos refinamento pessoal, cura emocional, nos preparando adequadamente para a Matan HaTorá, a outorga da Torá, a entrega da Torá, para que assim a Torá, com as 7 leis universais, nós possamos realmente sermos livres. Por isso, o orgulho pessoal
acreditar a si mesmo os próprios talentos. Não tem lugar no judaísmo. Eu sou o tal, eu sou o bacana, eu sou o bom. Eu realmente tenho muitos talentos e muitos dons. Esse eu é que precisa ser abnegado. A consciência e lembrança constantes de Deus, que o judaísmo exige que mantenhamos, não nos permitem o enaltecimento da dignidade pessoal, nem a vanglória. O orgulho que devemos sentir é o orgulho de Deus, o reconhecimento de que nos é confiada sua missão. Ou seja, Deus nos chama para sermos sócios dele nesse empreendimento. Curar e refinar o nosso mundo, o nosso planeta, as nações, os povos, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então esta é a fonte de nossa dignidade e da audácia que devemos manifestar para podermos enfrentar realmente as noções acalentadas da ordem natural. A ordem natural quer que nós sejamos, que tenhamos, sejamos dominados, melhor dizendo, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho pessoal, pelo nosso egocentrismo, pelo nosso eu. E é exatamente dentro desse aspecto que não há lugar no judaísmo para isso. Por isso o monoteísmo com fundamento judaico não tem espaço para isso. Então, com efeito, e é justamente a abnegação verdadeira que nos possibilita exibir autoafirmação genuína, quando perdemos todo o senso do eu. Não temos mais consciência de nós mesmos, nem sequer de nossa abnegação. Nossa consciência do ego é suplantada por consciência de Deus. Então, dessa forma, o eu, a consciência do eu, a consciência do egoísmo, da arrogância, do orgulho, etc. e tal, ela sai e dá lugar à consciência de Deus. É esta habilidade que é assim que Deus vai nos dando habilidade para podermos enfrentar o mundo natural e assim nós podemos vencer o mundo, vencer as suas artimanhas, vencermos realmente todos os aspectos, de egoísmo que está inerente neste mundo. E então nós possamos, com a consciência divina, sermos verdadeiramente livres e assim nós possamos cumprir o quê? A missão que Deus nos concede. Por isso que nos fala, os nossos mestres, principalmente dentro do aspecto de Irash, que o reconhecimento que nos é confiado a sua missão. O que é isso? É exatamente o orgulho que devemos sentir. Que orgulho que nós devemos sentir? O orgulho de Deus. E qual é o orgulho de Deus? O reconhecimento que nós precisamos ter que Ele nos confiou a sua missão. Então esse é o orgulho de Deus, ou seja, Deus, Hashem, por Ele ser o todo e único poderoso, Ele não precisa de nada e de ninguém, mas Ele nos deu uma demonstração de humildade. Ou seja, Ele olhou para nós, a obra-prima, como diz o salmista, a obra-prima de sua mão, e nos convidou para sermos sócios no seu empreendimento, confiando-nos a sua missão. Qual é a missão divina? A mesma do princípio, a mesma de Bereshit, de fazer deste mundo a sua morada. Um mundo mais inferior, um mundo mais baixo. Mas aqui é que Ele quer estabelecer verdadeiramente a sua morada. E essa é a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Por isso, berrar,
no monte, o menor dos montes, vem a humildade. A humildade para reconhecermos que não temos orgulho de nós mesmos, mas que nós precisamos ter orgulho de Deus. Que nós não temos realmente orgulho do nosso eu, do nosso ego. Por isso nós deixamos ele de lado para termos a consciência divina, a consciência de Deus, que nos capacita, nos habilita com seus atributos, ou seja, as nossas 7 emoções tendo a sua cura emocional, o seu refinamento pessoal, para que nós possamos assumir a sociedade com Deus, a missão que Ele confia a nós, para transformarmos o mundo para ser a sua moradia. Por isso, desde já, não somos nós, ou seja, somos Deus agindo por nosso intermédio. Ou seja, a forma de você dizer Deus e eu, o rei e eu, nós andando juntos para que nós possamos verdadeiramente cumprir a missão suprema que Ele confiou a cada um de nós, seres humanos. Transformar este mundo para ser a moradia de Deus, dissipando as trevas, estabelecendo presença divina, luz divina. Então, já não somos nós no sentido eu e você, mas agora somos nós quem? Deus e nós somos, agindo por nosso intermédio, Deus agindo por nosso intermédio, para poder fazer deste mundo a sua moradia, para poder alcançar os seres humanos, para transformar os seres humanos de uma situação vil, profana, mundana, para transformá-lo em uma vida saudável, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto financeiro, material, mas essencialmente no aspecto espiritual. Dessa forma, então berrar, né, que é exatamente no monte, não fala diretamente no Monte Sinai, o título da paraxá da porção é berrar no monte, mas reflete, né, a sua reflexão é o fato de que a humildade completa anula até a consciência da nossa própria humildade. Ou seja, quando a humildade divina se torna completa em nós, nós não teremos mais que nos preocuparmos em sermos humildes, porque a consciência divina, ela já é uma realidade estabelecida em nós. E a nossa humildade, ela é algo natural, porque nós estamos conectados com a fonte essencial da humildade, que é o próprio Deus. Porque estamos conectados com a fonte essencial da vida, que é o próprio Criador. Então aí nós não temos mais que nos preocuparmos realmente com a questão da humildade, porque ela se torna algo natural nas nossas vidas. Por isso, né, o monte escolhido para a outorga da Torá foi o monte mais modesto, ou seja, o Monte Sinai, Berrar Sinai, o Monte Sinai. Então, realmente, o Monte Sinai, Berrar, é de fato, né, de absoluta humildade, né? E dentro do próprio histórico do Monte Sinai, né, com as cordilheiras que estavam à sua volta, o monte menor que era o Monte Sinai, os demais montes que eram maiores do que ele, todos eles foram procurados pelos idólatras para estabelecerem idolatria nos montes mais altos. E o Monte Sinai, por ser o mais baixo de todos, ele foi desprezado por todos os idólatras. Então o Monte Sinai em si, ele não teve a contaminação da idolatria. Transportando isso para dentro do ensinamento que estamos vendo até aqui, significa o Monte Sinai, Berrar Sinai,
não foi contaminado pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência do ser humano. Então, Berrar Sinai, o Monte Sinai, ele permaneceu com a sua essência ligada à sua fonte essencial, a humildade, a modéstia. Por isso, homens e mulheres sempre precisam ter esta modéstia em todas as coisas com referência à sua vida, em qualquer ação que assim o faz. Ok? Então, por isso daí, né, vamos em frente aí. Fazendo uma pausa para o nosso shiur, né? Então, primeiramente, que nós queremos falar aqui é sobre o Rio Grande do Sul, né? Os nossos amados Bnei Noach, né? Sob a liderança ali do Gesiel Stum e a sua esposa Miriane Machado Stum, né? E os demais amados que ali estão, né? Entre eles ali está a Di Machado, que está aí ao vivo e a cores também, junto com a Miriane Machado Stum. Então, estão sendo feitas doações, né? Tem já sido enviado doações, mais de 22 mil toneladas. Parece que chegou um novo caminhão, novas toneladas de doações no dia de ontem, se não me engano, né? A Miriane, que está aí, pode nos esclarecer melhor. E também né, os grupos Bnei Noach, né, têm enviado aí para a sinagoga sede no Brooklyn, em São Paulo, né, doações, as quais estão sendo remetidas ali para Viamão, Poá, e uma parte ali de Porto Alegre, né, que o pessoal ali está em ação, né? Então, nesse aspecto aí, nós aqui da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estamos aí, né, arrecadando doações. Na descrição do nosso shiur aí está, né, o Pix da nossa segunda tesoureira, para aqueles que querem somar conosco as suas doações, né? Pela graça e misericórdia de Hashem, já enviamos 2 remessas de doações em espécie, né, ali para a Miriane e o seu marido Gesiel Stum, né? E nós estamos aí da continuidade das arrecadações para a próxima semana podermos enviar a terceira remessa aí, né? E enquanto, né, houver pessoas disponíveis a fazer as suas doações, estaremos arrecadando e estaremos enviando diretamente ali para que possa, de fato, terem ali o dinheiro em espécie para poderem comprar de acordo com a realidade local e do momento, né, os artigos necessários para a ajuda ali da comunidade local e toda a vizinhança aonde eles estão trabalhando para ajudar ali as pessoas, né? A situação do Rio Grande do Sul, amados, ela é uma situação muito complicada. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul tem em torno de 500 e alguma coisa de municípios, né? E isso corresponde a cidades, municípios. E essa inundação toda aí atingiu mais de 430 municípios. É algo inédito na história do Brasil, e não sei se é inédito também na história mundial, mas é algo inédito na história do Brasil. Então, realmente uma coisa assustadora, vamos assim dizer, né? Comunidades locais foram dizimadas completamente. Oficialmente dizem que tem 200 e poucos mortos, né, e não sei quantos, 100 e poucos desaparecidos, etc. e tal. Mas, segundo os relatos de pessoas, né, residentes ali, né, nesses 400 e poucos municípios, né, eles estão perguntando aonde estão os gaúchos, aonde estão as pessoas que não estão mais nas suas casas. Foram para casa de parentes, foram para lugares de refúgio.
Mas são 400 e poucos municípios, né, atingidos. E realmente tem aí várias cidades que foram completamente dizimadas. E muitos falam sobre uma onda de água que veio, que ninguém sabe de onde. Depois falaram sobre 3 represas que foram abertas suas comportas repentinamente. Uns dizem que foi avisada a população, outros dizem que não foi, etc. e tal, né? A verdade sempre prevalece, vai prevalecer e vamos conhecer de fato os resultados aí. Mas, né, as pessoas falam, né? O Rio Grande do Sul, ele tem, se não me engano, parece pouco mais de 10 milhões de habitantes o estado. Se mais de 430 municípios foram atingidos, isso significa que a maioria desses 10 milhões de pessoas foram atingidas. Vamos colocar aí 5, 6 milhões de pessoas foram atingidas, né? Aonde estão essas pessoas? Então, nós precisamos, sim, amados, fazermos muitas preces em favor do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho. Ou melhor, vamos inverter aquilo que é de acordo com a Torá. Precisamos fazer muitas preces em favor do povo gaúcho e do estado do Rio Grande do Sul. O povo é mais importante do que o estado, por isso nós falamos da inversão, né? Então, precisamos fazer muitas preces em favor do povo gaúcho, do estado do Rio Grande do Sul, e aqueles que quiserem ir somando com as suas doações, né, em espécie. Então tem o Pix aí, e depois nós enviamos, né, o Pix aí direto para o Pix da Miriane Machado, com a lista dos colaboradores, né, e com os respectivos valores para conhecimento deles ali ali no Rio Grande do Sul. E lembrando, amados, que realmente o sul, né, do país está, como todo a parte aí do Brasil, né, da metade do Brasil para baixo, vamos assim dizer, está entrando no período de inverno, né, outono e inverno, e as previsões de baixas temperaturas são realmente fortes, né, chegando a 0 graus, e dizem até que esse fim de semana poderá ter em algumas regiões do Rio Grande do Sul, né, poderá nevar, né, alguma coisa nesse sentido aí. Então, por isso, né, que realmente nós estejamos olhando com os olhos espirituais no sentido de fazer prece em favor do povo gaúcho, que é o que nós precisamos fazer. Não estamos aqui para julgar o Estado, nem o povo gaúcho. Nós estamos aqui para fazer preces, né, pedir a Hashem misericórdia, e que essa má sorte seja realmente convertida em uma boa sorte, né? Hoje estava assistindo uma entrevista, né, de um gaúcho no seu sítio lá, e ele disse assim, quando o repórter perguntou para ele, né, e agora, né, o que vocês vão fazer, né? Perdeu tudo, né? E ele disse assim, ó, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque ele também vai nos dar as forças necessárias para que nós possamos reconstruir. Então, isso é muito importante, realmente, né, as nossas preces para fortalecer esse lado espiritual do povo gaúcho. E os Benê Israel e os Benê Noah que estão no estado do Rio Grande do Sul, que sejam os luzeiros de Deus ali neste lugar, para valorizar, né, fazer com que o aspecto espiritual seja muito forte, ok? Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico é muito importante nesses momentos aí, ok? Então, esse é o primeiro recado que nós queremos deixar aí. E também, né, nós queremos mandar aí, né, um Shabbat Shalom para Di Machado, né, que já mencionamos aqui, a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, a Maristela Maciel Correia, né, juntamente com o marido Ronaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, a Maria Inês Martins, né, aqui de Pirajuí, da Sinagoga Benê Noah, a Luciana Rodrigues, de Marília, o Eli Santana, né,
Eu não gravei ainda a cidade sua, Eli Santana. A Miriane já mencionamos aqui. O Léo Moura Cesareto, né? Aqui de Bauru, né? Que também está conosco aí ao vivo e a cores. Léo Moura, né? Baruch Hashem, seja bem-vindo aqui, né? Entre nós aqui, viu, Léo? E estamos aguardando sua visita lá na Sinagoga Benendoa Regional Bauru, ok? E também mandamos o nosso Shabbat Shalom para a Tatiana Rios, da cidade de Pedreiras, Manaus, a Manuelita Santos Lemos de Ubaitaba, Bahia, o Elbener Conrad Fernandes Chagas, da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, a Cláudia Ferreira Garcia, São Paulo, capital, Virgínia Silveira, da cidade de Colíder, Mato Grosso, a Leila Carvalho, de Leopoldo Bulhões, Goiás, o Jorge Kovacs, São Paulo, capital, a de Machado, né, que já mencionamos aqui, de Alvorada, Rio Grande do Sul, né? O Alexandre Penagrande, da cidade de Itapevi, interior de São Paulo, a Giora Barak, da cidade de Jaffa, Israel, à tarde com a Torá, chega mais uma vez em Israel, né? Baruch Hashem, que temos várias pessoas ali em Israel, que tem sempre acompanhado aí a tarde com a Torá. E agora, Giora Barak. A Iris Souza, da cidade de Santa Luzia, na Paraíba, Heloísa Silva, Fortaleza, Ceará, a Yaritza Verônica Sanches Robles, né, lá do Chile também, à tarde com a Torá, presente no Chile. Temos também o Miguel Canaza Sarmiento, da cidade de Santa Cruz da La Sierra, né, na Bolívia. Estamos na Bolívia, gente. Raquel Reis e o marido Carlos, em Araraquara, São Paulo. A Renata Caruso, Rio de Janeiro. A Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas. Né? O Arlan e Ângela, né? Da cidade de Pacatuba. O Arlan Tavares e Ângela Rodrigues, da cidade de Pacatuba, Ceará. Né? E queremos aqui, né, em público, agradecer, né, ao casal Arlan e Tavares e Ângela Rodrigues, né, a vossa tzedakah, né, chegou até nós aí, Baruch Hashem, e que Hashem multiplique em bênçãos aí nas vossas vidas aí, e gratidão pela tzedakah que sempre tem nos enviado aí, né, para a nossa vida aqui, né, como Morê, nos estudos da Torá aqui, Baruch Hashem aí, sempre chegando na hora certa, na hora divina, Baruch Hashem. Ok, amados, então, né, na palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre de quem somos escravos, como falamos anteriormente, nós queremos deixar aqui uma palavra mais precisa do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ele nos fala assim: assim, ao nos libertar de nossa escravidão pessoal, aceleramos a redenção geral, momento em que todo mundo estará livre para se dedicar sem nenhum obstáculo à espiritualidade e à divindade revelada. Ou seja, essa mensagem final do nosso Rebbe, sobre de quem somos escravos, dentro da Parashá Behar, ele está falando exatamente sobre a questão de Shemitah. No 7º ano, a terra descansa. Durante 6 anos, o povo trabalha na terra, e aí, ao entrar no 7º ano, não mexe mais na terra, não trabalha mais na terra. E então, no 7º ano, a dependência é absoluta de Hashem. Mas o 6º ano, em que a terra vai produzir, pela lógica, o 6º ano seria um momento que a terra estaria no seu momento mais frágil, mais fraca, porque já trabalhou 6 anos na terra. Mas Hashem diz assim ao povo judeu: se vocês guardarem essa mitzvah, a Shemitah, de o 7º ano a terra descansar, se vocês se propuserem a obedecer, no 6º ano, eu darei uma bênção tal, diz o Eterno, em que haverá provimentos para vós,
no 6º, no 7º e no 8º ano. Ou seja, o ano que a terra deveria ser mais fraca e produzir menos, Hashem diz, se vocês obedecerem, esse 6º ano, a terra vai dar uma produção tão maravilhosa e abundante, que ela será para 6, 7 e 8º ano, para 3 anos. No momento mais fraco da terra, Deus diz, a produção será melhor do que os outros 5 anos. E vocês terão em abundância para 3 anos, tanto para o 6º, para o 7º, como para o 8º ano. Então aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo exatamente, se vocês não forem escravos de vocês mesmos, ou seja, dizendo, a terra é minha, a vida é minha, é eu que cuido dela, é eu que eu sei o que é bom para ela. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso dele. Então, se você reconhecer realmente com a verdadeira humildade de berrar no monte, a mensagem da humildade do monte, se reconhecermos verdadeiramente que não somos nada, só Ele, Hashem é tudo. Que nós somos fracos, só Ele, El Gibor, o eterno da força, é o único poderoso. Então, verdadeiramente, nós estamos livres de nós mesmos. E como disse Hashem, através de Moshe para o Paró, o faraó, a mensagem foi para o Paró, deixa sair o meu povo para que ele me sirva. Ou seja, o povo judeu, ele não é escravo do faraó. O nosso faraó interior é o nosso eu, o nosso ego. A nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso eu, o nosso egoísmo. Então, o nosso faraó interior é este. Assim como Deus libertou o povo judeu do Egito e do Faraó, ou seja, Faraó, o senhor do Egito, que é representado exatamente o nosso eu, o nosso egocentrismo. E o Egito representa exatamente as nossas paixões infames. Buscar satisfazer os desejos da nossa alma animal. Se nós nos libertarmos disto, então verdadeiramente somos livres para poder servir a Deus como devemos servir. E é por isso que realmente diz, libertos da nossa escravidão pessoal, nós então vamos acelerar a redenção final. Isso significa que, se cada um de nós nos libertarmos desta forma, como está o nosso Rebbe dizendo, baseado na Torá, nós não estamos apenas fazendo a nossa redenção, mas nós estamos fazendo a redenção do mundo inteiro. Estamos redimindo o mundo, estamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. E dentro desse aspecto, nós estamos contribuindo para que o justo Mashiach se revele a qualquer momento, mesmo agora, amém, vem amém, para estabelecer a redenção final. Então nós podemos acelerar a redenção final com o justo Mashiach, se formos livres da nossa própria escravidão do nosso eu. E assumirmos essa sociedade com Deus, que Ele nos confia esta missão para vivenciarmos no nosso presente momentos finais da história da humanidade, nesta descrição que estamos vivenciando agora, nessas circunstâncias que nós estamos vivenciando agora.
para podermos ir para a redenção final, que é o último passo para a vida eterna, o mundo vindouro, o Olam Rabá. Ok? Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol da manhã, nós estaremos adentrando no 33º dia da contagem do Homer. Então nós temos aqui o Lag BaOmer, né? E o Lag BaOmer, ele corresponde exatamente ao número 33. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, então nós temos aí o Lag BaOmer, que é o quê? O 33º dia da contagem do Homer. Então, nós temos dois personagens principais para Lag BaOmer, o Rabi Akiva, né, e o Rabi Shimon Bar Yochai, né? Então, com a contagem do Homer, que tem a duração de 49 dias, né, entre Pessah e Shavuot, né, interligando a jornada do povo judeu da saída do Egito, né, que é o Pessah, começou no Egito. Lembre-se da história, ok? Começou no Egito o Pessah. E a outorga da Torá deu exatamente 50 dias depois da saída do Egito. No 50º dia aconteceu a outorga da Torá, Shavuot. Então, da saída do Egito até o Monte Sinai, a outorga da Torá, são os 49 dias, ou seja, Sefirat HaOmer, né? Então, Lag BaOmer, ele celebra a vida e os ensinamentos dos dois mais notáveis sábios da história judaica, que é o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Akiva, ele viveu na terra santa, na terra de Israel, na terra na época mais difícil da história judaica. A geração seguinte à destruição do templo sagrado, no ano 69 e 70 da Era Comum. Foi exatamente esse período da sua vivência. E a impiedosa perseguição dos judeus pelos romanos. Os romanos proibiram o estudo da Torá e a prática do judaísmo sob a pena da morte, sob pena de morte. O Rabi Akiva, que estudava com os maiores sábios da sua geração, aliás, que estudou com os maiores sábios da sua geração anterior, desafiou os romanos transmitindo o que havia recebido aos seus discípulos, garantindo assim a sobrevivência da Torá. De fato, todo o corpo da lei da Torá, mais tarde registrada na Mishnah e no Talmud, pôde ser seguido até os ensinamentos do Rabi Akiva e os seus discípulos. Os nossos mestres nos chamam a atenção o seguinte: se houvesse um único dia em que a Torá não fosse estudada, o mundo deixaria de existir. Se um único dia nenhum judeu estudasse a Torá, não houvesse nenhum estudo da Torá em um único dia, o mundo voltaria ao seu zero absoluto. A Torá, os 5 primeiros livros das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras. A Torá é o motivo do mundo existir. Sem a Torá, zero absoluto. Só Deus existiria. Nada mais. Então, por isso, nos piores momentos da história judaica, sempre o povo judeu teve os seus heróis, que ousaram desafiar os opressores, os ditadores, os assassinos. Não se deixaram dominar pelo sistema. Puseram a boca no trombone, porque quando quiseram calar a voz judaica, era o antissemitismo que estava em ação, disfarçado com outros nomes. Então sempre teve os seus heróis, que puseram a boca no trombone e falaram não ao sistema. Não vamos calar a Torá. Não vamos deixar de falar da Torá. Não vamos deixar de ensinar os ricos ensinamentos da Torá. Isso está incluso as 7 leis de Noé, principalmente a partir da década de 50 para cá, com
a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstein, a Torá e as 7 leis de Noa. Entendeu? Sem isso, o mundo não existiria. Então, por isso, até a idade de 40 anos, o Rabi Akiva, ele era simplesmente um pastor analfabeto, né, de ovelhas. A filha do seu patrão, por assim dizer, né, a filha do seu patrão, chamada Rachel, né, que era, além de bela, era piedosa, filha de um abastado cidadão de Jerusalém, né? Ela simplesmente, sem mais sem menos, se encantou com o Rabi com Akiva, né? Que até então era simplesmente Akiva, né? Se encantou com ele. Ela olhou para ele e viu nele um potencial espiritual. Ela viu nele exatamente o quê? Um livro com as suas páginas em branco. E ela viu a possibilidade de escrever ali realmente aquilo que é vida. Uma história real e verdadeira. E ela disse para Akiva: eu só me casarei com você se você se propor realmente a se dedicar a estudar a Torá. E ele ficou pensativo. E num dos seus dias em que ele estava andando para lá e para cá com os rebanhos que ele cuidava, ele de repente observou uma pedra, e sobre essa pedra havia um gotejar. Gota a gota de água ia caindo naquela pedra. E ele observou aquela pedra e ele viu que a pedra ela tinha sido escavada por aquelas gotas, que através de certo tempo, ela foi desgastando aquela pedra, e ele então olhou, observou e pensou: se o gotejar destas águas podem realmente cavar um profundo sulco na pedra, né, a famosa pedra que a gente conhece como pedregulho, né, que é uma pedra hiper difícil, né, e dura, né? Então, se realmente esse gotejar pode cavar profundamente, né, dentro nessa pedra um sulco, então certamente, né, as gotas de água da Torá poderão realmente penetrar em minha mente analfabeta e me ensinar. Então ele se propôs a realmente a estudar a Torá. E assim ele respondeu para a sua pretendente, Rachel, né? E não foi ele que pediu ela em casamento, foi ela que pediu ele em casamento. Veja como são as coisas, entendeu? Então, quando ele dá a resposta a ela, ela simplesmente disse ao seu pai, milionário: papai, eu vou casar com aquele pastor analfabeto de ovelhas. O senhor dá a sua bênção? O senhor concorda? O pai foi à loucura. Que isso, minha filha? Casar com um pastor de ovelhas analfabeto? Isso não é nem pobre, é miserável de pobreza, está nele. Como pode a minha filha? Não, de jeito nenhum, não aprova esse casamento, não. E ela disse ao seu papai: papai, eu vou me casar com ele. Se você casar com ele, eu vou simplesmente tirar a você de todos os direitos da minha herança. Não tem problema, papai, mas é com ele que eu vou casar. Nele eu vi um potencial de Torá. O senhor conhece a Torá, eu conheço a Torá. Mas papai disse, ele não conhece, ele é analfabeto. Mas eu estou vendo nele um livro em branco. E coisas preciosas a Torá poderá fazer naquela vida e através daquela vida. Vou me casar com ele. Então você está deserdado. Não tem problema, papai. Foi então com o seu noivo, né? E assim casou com o seu pastor analfabeto. E deserdada pelo pai. Então simplesmente, né? Eles vivendo uma vida realmente de pobreza,
passaram fome, mas ele se dedicou completamente à Torá. E ele transformou-se no grande Rabino Akiva, um dos maiores sábios do povo judeu dentro da Torá, dentro do Talmud, dentro da Mishnah e Companhia Limitada. Né? E assim consta, né, na história do Rabi Akiva, né, que quando ele foi numa determinada cidade, nas cercanias onde o seu sogro tinha uma grande fazenda, etc. e tal, então se correu a notícia que um grande rabino, um erudito rabino, estaria ali na cidade para trazer assuntos da Torá. E o pai de Rahel foi. Lá chegando, ele se dá de cara com quem? Exatamente com Rabi Akiva, a filha da Rahel, e aquele grande erudito, aquele grande sábio, ele viu que a sua filha tinha razão. E ali, ele então vem, pede perdão e ele volta realmente a se reconciliar com a sua filha, com seu genro, né? E dessa forma, então, é corrigido o erro lá de trás, ok? Então, dessa forma, casaram-se, apesar de serem deserdados, passarem por muita pobreza e labuta nos anos difíceis que se seguiram, né? O sacrifício foi recompensado, porque Akiva se tornou um rabino, ficou conhecido como Rabi Akiva, tornou-se um grande e notável mestre da Torá, né? E ele tinha 24 mil alunos dentro desse aspecto aí sobre ensinamentos da Torá. Tudo aquilo que consegui e tudo aquilo que vocês conseguiram, dizia o Rabi Akiva aos seus 24 mil alunos, vocês devem a ela, a Rahel, a minha esposa, que é graças a ela que aqui consegui chegar, né? Então, gratidão, sem sombra de dúvidas, um dos grandes méritos também do Rabi Akiva, né? Mas aconteceu uma tragédia no meio dos seus alunos, né? Os seus alunos entraram num campo da discórdia e de conflitos, né? Havendo a falta de Levítico 19:18, que é amar o teu próximo, ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então os alunos do Rabi Akiva entraram numa discórdia e conflitos, e isso trouxe a eles realmente uma praga, né? E houve uma grande mortandade de milhares de alunos do Rabi Akiva, exatamente entre Pesach e Shavuot, né? Dizimados por uma peste. É por esse motivo que nesse período, né, de Sefirat HaOmer, o judaísmo em si não tem o costume de realizar casamentos, cortes de cabelo e de escutarem músicas nesse período aí, né? Em Lag Baomer, o 33º dia, que é a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é o 30º dia da contagem do Homer. Tristeza e luto são suspensos por dois motivos, exatamente a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né? Nesta data, né, cessou a morte dos discípulos do Rabi Akiva e marca o dia festivo do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. Os seus ensinamentos revelaram a dimensão mística da Torá, a Kabbalah, que é a alma do judaísmo. O Rabi Akiva reconstruiu a sua grande escola de estudos de Torá, reiniciando com seus 5 discípulos sobreviventes dos 24 mil, que foram o Rabi Meir, o Rabi Yehudá, o Rabi Yossi, o Rabi Nehemia e o Rabi Shimon Bar Yochai, né? E através desses 5, outros milhares de alunos se somaram, e também principalmente através desses 5 sobreviventes, né? Várias escolas se esparramaram no mundo judaico, nas nações por aí afora vai, ok? O Rabi Shimon Bar Yochai, que é exatamente junto com o Rabi Akiva, essa questão do 33º dia de Shavuot, aliás, da contagem de Homer, né? O 33º dia. Então, como o Rabi Akiva, seu mestre, o Rabi Shimon Bar Yochai
sofreu perseguição por parte dos romanos também, e a sua cabeça foi colocada a prêmio. O Rabi Shimon Bar Yochai precisou esconder-se juntamente com seu filho, o Rabi Elazar, e eles foram para as colinas ao norte de Israel e ocultaram-se em uma caverna onde estudaram a Torá dia e noite. Deus realizou muitos milagres para eles. Por exemplo, uma alfarrobeira cresceu na entrada da caverna para alimentá-los, e a água foi fornecida por uma fonte de água fresca ali dentro da caverna, né? E também, outro milagre que aconteceu, Eliarro Hanavi, Eliarro o profeta, apareceu a eles, ensinando-lhes os mistérios e os segredos da Torá. Após 12 anos na gruta, né? Então o Rabi Shimon Bar Yochai soube que o imperador que colocou sua cabeça a prêmio tinha morrido, então ele sai da caverna, né? E quando ele sai da caverna, ele observa então, né, de repente, a escuridão da caverna para a luz do sol, né? Era a primavera, e os fazendeiros estavam atarefados nos campos, né, nos trabalhos do campo, devido à primavera, arando e semeando os campos, né? Então, o tempo porém, o Rabi Shimon Bar Yochai, olhando aquilo, né, ele não concordou e considerou que os fazendeiros estavam fazendo uma grande tolice. E por ele estar irado com aquela ação, né, dos fazendeiros, né, ele dizia: o tempo do ser humano neste mundo é precioso e breve. Como podia desperdiçá-lo trabalhando na terra, quando poderiam devotar-se ao esplendor da sagrada Torá de Deus? Então o Rabi Shimon Bar Yochai, né, que havia desenvolvido notáveis poderes durante os 12 anos ali na gruta, ao observar com ira esta visão indesejada da parte dele, os campos e árvores começaram a pegar fogo, a incendiar-se. Então, de repente, ouviu-se uma voz celestial dizendo: você saiu para destruir meu mundo? Volte imediatamente para sua caverna. E o Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho retornam à caverna. E ali eles ficam mais um ano. E então é onde que eles aprendem, mergulhados na Torá, na sabedoria divina, né? Que realmente o segredo mais profundo da Torá e o propósito da criação divina é exatamente construir neste mundo uma moradia para Deus. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai aprende a lição, depois de um ano sai, e ali, então, ele compreende realmente que era necessário, né, as pessoas interagirem com o mundo físico para poder elevar o mundo físico, né, trabalhando de forma coerente, de forma que venha elevar tudo aquilo que é dentro do campo material e físico, elevar espiritualmente, para que possa transformar o mundo para ser a moradia de Deus, né? Então, embora o trabalho mundano do homem pareça grosseiro e inferior, a maior santidade está oculto dentro deste mundo físico. Deus deseja que transformemos o mundo material em uma morada para Ele. Uma vida totalmente devotada à Torá preenche esta finalidade, mas assim também o faz uma vida devotada a desenvolver o mundo material em conformidade com a vontade divina. Não são todos que devem passar o tempo inteiro estudando a Torá, como fizeram o Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho, o Rabi Elazar, né? Então, por isso, existem aqueles que são devotados a estudar Torá, seja dentro do aspecto Benei Israel, seja dentro do aspecto Benei Noach. Mas dentro desse sentido também, entre os Benei Israel e os Benei Noach, as pessoas que são devotadas a trabalhar o mundo material para transformar esse mundo material, aperfeiçoar, elevar espiritualmente. De que forma? Sedaká. Ofertas, doações, dízimos, enviar realmente a Tzedaká, onde há estudo da Torá,
seja para os Bnei Israel, seja para os Bnei Noach, onde há a nobreza do estudo da Torá, devemos aplicar realmente as nossas doações. Por quê? Falando o que foi dito há poucos instantes atrás. Se um dia o mundo ficar sem o estudo da Torá, ele volta ao seu zero absoluto, porque o mundo entra num caos absoluto. Só Deus existe, nada mais. Por isso, né, amados, seja entre os Bnei Israel, seja entre os Bnei Noach, continuamente, diariamente, está havendo aqueles que estão se dedicando ao estudo da Torá. Fazemos o nosso shiur através do nosso canal aqui do Facebook e depois baixamos no YouTube, certo? Mas o estudo da Torá é contínuo, ele é diário. E a dedicação ela precisa ser contínua e diária. Não são todos que podem fazer isto, mas os que fazem dependem daqueles que estão conectados com o mundo físico, para transformar o seu materialismo em algo sublime, espiritual. Por isso que a Tzedakah, os nossos mestres falam, a Tzedakah é algo muito nobre, as suas doações, dízimos, ofertas, para que não cesse o estudo da Torá, né? Então, por isso, realmente, reavalie, né, o seu ganho dentro desse aspecto, e seja uma pessoa que pratique de Tzedakah, que você será, no mínimo, segundo diz Maimônides, no mínimo, será recompensado 2 vezes. Mas não esqueça de um detalhe, não faça para fazer barganha com Deus, faça com Kavaná, verdadeira intenção do coração, faça por amor a Deus, por amor a Hashem. A recompensa, você nem precisa pedir, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, entendeu? Então, por isso, esse aspecto aí. Então, por isso, o valor aprendido do caminhar na direção ao cumprimento do propósito divino faz realmente com que nós possamos olhar para o mundo, para que ele seja curado, em vez de destruir, como foi a primeira saída de Shimon Bar Yochai, da caverna. Então, o propósito e o ensinamento que fica para nós dentro desse aspecto do Rabi Shimon Bar Yochai, que nós precisamos olhar para o mundo, não para destruir o mundo, mas para transformar o mundo, para fazer com que ele seja de fato curado, que a nossa terra seja sarada. E isso depende de cada Bnei Israel e de cada Bnei Noach. Por isso, ele, o sublime, o soberano, nos chamou para sermos sócios no seu projeto, na sua missão. Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então, temos vários aspectos que nós podemos participar disto. Então, ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, né, temos aí o aspecto de Lag Baomer, que significa o 33º dia da contagem do homem. Lembrando, de quem somos escravos? Precisamos saber responder. O orgulho pessoal, o nosso Egito pessoal, o nosso Paró pessoal, somos escravos deles ou nós somos livres para servir a Hashem? Hoje, a nossa Havidalá, né? Ela vai acontecer às 18h05, a nossa Havidalá, né? Que assim nós possamos realmente passar do 7º dia para os 6 dias comuns com esta mensagem, e que a mensagem principal de Berrar fique gravada em cada um de nós, surtindo efeitos positivos para podermos transformar este mundo na moradia de Hashem. Shalom, shalom, Shabbat Tov, amém.